Pessoal, eu comecei a perceber uma coisa. Às vezes, as fases da minha vida que mais evoluíram foram justamente aquelas que eu fiquei em silêncio. Sem falar pra ninguém, sabe? Sem postar, sem tentar provar nada. E não foi por estratégia no começo. Foi quase sem perceber. Mas toda vez que eu faço o contrário, toda vez que eu saio mostrando, que eu explico, que eu posto, abro todo um jogo com o mundo, simplesmente nada flui na minha vida. E por muito tempo eu ignorei isso. Achei que era coincidência, sabe? Fase, falta de motivação, mas não era. Era um padrão, sabe? Por quê? Porque no momento em que eu falo o que eu vou fazer, eu sinto como se já tivesse, já tivesse feito essa parte já. Como o meu cérebro, ele aceitasse aquilo como já um progresso. Mas não é. É só uma ilusão. Bom, é só você falar que vai fazer alguma coisa que tudo dar errado. Talvez você está aqui, ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo, você tem um canal. Você tem um canal no YouTube, você tem em outras redes sociais. E o que acontece? Sempre que você fala de alguma coisa, algum plano que você tem, ele trava. Já teve isso contigo? Já? Pois é. Hoje eu entendo com mais clareza tudo isso. Se eu não fizer isso do jeito certo, não vai nada adiante. Não importa o quanto eu planeje, não importa o quanto eu fale, não importa o quanto eu queira. Se eu não agir, nada vai mudar. E isso não é sobre motivação não, pessoal. É sobre lógica. É racional. Porque resultado não responde ao que eu digo. Responde ao que eu repito todos os dias. Pensa comigo aí, Então, eu parei de esperar vontade. Muitas vezes você quer procrastinar. Parei de esperar o momento certo. Eu comecei a encarar de um jeito mais diferente e direto. Eu faço porque eu preciso fazer. Eu preciso porque precisa ser feito. Mesmo sem vontade, mesmo eu cansado, mesmo sem ninguém ver. Porque se eu não fizer, nada acontece. E tem uma outra coisa que eu precisei aceitar. A disciplina não é sobre estar bem. É sobre fazer mesmo quando eu não estou. Muitas das vezes a gente pensa assim, hoje eu vou fazer algo porque eu estou bem. A minha cabeça está tranquila, hoje eu não estou com nenhum problema, então eu vou fazer. Aí no outro dia sua cabeça está cheia, está explodindo, e isso faz com que você trava e não faz absolutamente nada. Bom, porque se depender de motivação, a gente já perde. Motivação muda, oscila, desaparece, Mas o que precisa ser feito continua ali te esperando. Então não faz sentido nenhum em negociar isso todos os dias. Não faz sentido eu acordar e decidir de novo se eu vou fazer ou não. Essa decisão já deveria estar tomada há muito tempo. Antes. Porque toda vez que eu deixo isso em aberto, eu abro espaço para a desculpa entrar. E ela entra bem facinho. Ela te mostra um cansaço, falta de tempo, falta de foco. Sempre aparece um motivo bom e suficiente para eu não fazer. Mas no fim, continua sendo escolha minha. É tudo escolha minha. E isso pesa. Pesa por quê? Porque tira qualquer ilusão do que eu não tenho controle. Eu tenho controle sim, só não estou usando esse controle direito. E quando eu começo a enxergar por esse lado, fica impossível mentir para mim mesmo, para me enganar, procrastinar. Fica impossível mentir. Se eu não avancei, a escolha foi minha. Se eu não fiz,
a escolha foi minha. Se eu parei, a escolha foi minha. E pode parecer duro aceitar isso, mas é libertador, porque se depender de mim, então eu posso mudar. Se depende de mim, claro, sem esperar motivação, sem esperar confiança, sem esperar o cenário perfeito. Eu só preciso parar de negociar com o que já é óbvio, fazer o que precisa ser feito, repetir e sustentar isso em silêncio. Porque no fim, pessoal, o crescimento real não gosta de plateia. Ele acontece quando ninguém está olhando. E talvez o meu erro sempre tenha sido esse: querer mostrar antes de se tornar, querer validar antes de construir. Aí, falar é fácil, né? Fazer é outra história. E tem mais uma coisa que pesa muito nisso tudo: minha própria mente. Porque muitas vezes eu não preciso de ninguém para me criticar. Eu mesmo faço isso, né? Eu termino um dia cansado, faço o que consigo e ainda assim eu penso: não foi o suficiente. Essa voz, ela nunca para, sempre acha um erro, sempre encontra uma falha dentro de mim. Mas com o tempo eu comecei a entender: isso também atrapalha. Porque quando eu me cobro demais, eu perco energia que deveria estar usando para continuar fazendo o que eu faço. Errar faz parte, não como desculpa, mas como processo. Se eu cair, eu ajusto. Se eu falhar, eu corrijo. Mas eu não posso parar, porque o objetivo não é perfeição, é consistência. E outra coisa que eu precisei aprender foi soltar o que já passou, porque ficar preso no passado não melhora nada. Só consome a sua energia. Se eu poderia estar usando agora exatamente essa energia que está me consumindo em pensar no passado. O que passou, passou, não volta. E tentar segurar isso só me prende. Então eu comecei a simplificar. Menos apego, mais ação. Menos lembrança repetida, mais construção no presente. E quando eu junto tudo isso, fica claro demais para mim. Não é sobre parecer forte, é sobre me tornar alguém estável. Alguém que faz, mesmo quando não quer. Alguém que continua, mesmo quando ninguém vê. Alguém que não precisa falar. Porque o resultado começa a aparecer sozinho. E no fim, tudo se resume em uma decisão simples. Ou eu continuo falando, ou eu começo a fazer. E agora, eu já escolhi o que eu vou fazer. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.